Shalom, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Nós falamos aqui de Minas Gerais, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que é mantenedor da Faculdade Bereshit, com os cursos de mestrado e doutorado livres, e também bacharelado em teologia, e com os cursos do Seminário Tabernáculo, que é o nível básico, e Seminário Bereshit, que é o nível médio. Nós estamos estudando, eu sou o pastor, professor Ilmar Sattler Kaiser, estamos estudando aqui fundador e diretor do Centro de Cultura Bereshit desde 1992. Estamos aqui na zona da Mata Mineira, leste de Sul Capixaba, estudando a Bíblia. E nós estamos tratando nessas aulas a matéria Hamartiologia, que estuda o pecado. É uma das matérias que compõe a teologia sistemática, juntamente com as outras logias, soteriologia, bibliologia, escatologia, cristologia, pneumatologia e assim por diante. Nós estamos com as aulas de Hamartiologia, que é do livro 2. Esse é o segundo livro do estudo, são 6 livros com 6 matérias. Nas primeiras aulas falamos da introdução, mostrando a estrutura do que íamos estudar dentro da Hamartiologia. Na segunda aula falamos sobre as palavras hebraicas e gregas que ocorrem no texto bíblico para pecado, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Agora vamos tratar nessa aula das listas de pecado que a Bíblia enumera, geralmente mais no Novo Testamento. Vamos começar então por Romanos capítulo 1, versículo 29. Diz assim: iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, inimigos de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Então, essa é a primeira listagem que Paulo faz escrevendo a carta aos Romanos. Depois nós temos a outra listagem de Romanos também, capítulo 13, versículo 13, que diz assim: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedices, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Então, nós temos aqui a primeira relação descrita por Paulo aos Romanos. Vamos ver agora 1 Coríntios 5, versículo 10 e 11, onde Paulo está escrevendo já a sua carta para os Coríntios. Ele apresenta nova relação. Avarentos, roubadores, idólatras. Então, temos 3 aqui, né? Avarentos, roubadores e idólatras. Vamos ver agora os 6, capítulo 6, 1 Coríntios 6, 9 a 10. Injustos não herdarão o reino de Deus, devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Então, essa segunda listagem aí, né? Vamos agora para mais uma listagem, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 20 e 21. Vamos lá, 2 Coríntios. Essas são as listagens que a Bíblia apresenta geralmente no Novo Testamento. 2 Coríntios, capítulo 12, nos versículos 20 e 21. Então, nós temos aqui, vamos ver: não os encontre com inveja, ira, porfia, detrações, mexericos, orgulho, tumultos. Ainda mais no versículo 21, imundícia, prostituição e desonestidade. Então, essa é a relação prescrita para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Agora, Gálatas 5, 19 e 21. Gálatas 5, 19 e 21 são os famosos frutos da carne, né? Tem os frutos do Espírito, os frutos da carne. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, as quais vos declaro, como já disse anteriormente, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 31,
Paulo também dá mais uma lista aqui, ó. Amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia sejam tiradas de entre vós. E ainda Efésios 5, 3 a 5. Prostituição, impureza, avareza, nem se nomeie entre vós como convém aos santos. Tem torpezas, parvoíces, né? Tem a ver com pavão, né? Chocarrices, gracejos tolos em algumas traduções, né? Então temos aí. Agora vamos para Colossenses, carta de Paulo, depois dos Filipenses aos Colossenses, na igreja de Colossos, capítulo 3, 5 e 8. Mortificai, pois, vossos membros contra a prostituição, impureza, apetite desordenado, que é glutonaria, a vil concupiscência e a avareza, que ele fala que é idolatria. E o 5 e também o 8. Despojai-vos então da ira, da cólera, da malícia, maledicência, das palavras torpes da vossa boca, não mintais, mesmo nessas coisas outrorandastes quando vivias nela, né? Agora vamos para a relação final, que é aquela que dá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, nós vamos encontrar uma referência também em João, né? O apóstolo João, escrevendo na carta, seu livro, a Revelação de Apocalipse, no versículo 8, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E encerrando essas listas que aparecem no Novo Testamento, 22:15 diz, fora ficarão os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Então está aí, nessa aula de hoje nós fizemos um levantamento de todos esses termos, né? Nessas 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas paulinas e mais o livro de Apocalipse, essa listagem de pecados nomeados, pecados clássicos, escritos na palavra do Senhor. Então, lembrando, pecado teologicamente, um resumo total, é errar o alvo, né? Você não acertou no alvo, ele errou. Errar o alvo, hamartio. Errou o alvo, hatá, no hebraico. E transgressão e iniquidade já tem um conceito diferente, são conexos, correlatos, mas não podemos dizer que é a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, não viria tipificado diferentemente, né? Então, nós vamos estudar depois cada um desses termos e vamos procurar entendê-los dentro dessa revelação pelas Sagradas Escrituras. Vamos ficando por aqui e voltamos na próxima aula. Paz do Senhor.